Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wallace Valeira e esse é mais um vídeo da série de perguntas e respostas aqui do nosso canal Estudando Espiritismo Caminheiros do Bem, CDB. Pois bem, a questão que vamos estudarmos juntos hoje foi enviado pela Mima Silva, pelo WhatsApp, que inclusive eu vou deixar o link de acesso para quem quiser integrar o grupo do WhatsApp ali, estudarmos juntos o Espiritismo, pode entrar. Você pode mandar também sua questão, como já dissemos em outros vídeos, deixar aqui nos comentários. É importante que você se inscreva no canal, clique ali no joinha do vídeo para impulsionar mais aí o nosso canal, ok? Então a Mima Silva nos perguntou a seguinte questão, muito interessante. Deixa eu desligar esse monitor aqui. Ela colocou o seguinte: Wallace, posso desenvolver a minha mediunidade, mesmo não tendo tido isto na minha programação reencarnatória? Por exemplo, pedindo para Jesus: por que eu gostaria de sentir o meu filho perto de mim ou ouvir a sua voz? Uma questão bem colocada pela Mima Silva, com aquele quê de saudade de seu amor filho, né, que já se encontra no plano espiritual. Pois bem, isso serve de material para o nosso breve e despretensioso estudo de hoje. Primeira questão dentro dessa pergunta que ela coloca: posso desenvolver minha mediunidade mesmo não tendo isso na minha programação atual? Pois bem, como o nome já diz, é uma programação, não é um determinismo, uma coisa que não pode ser modificada durante o processo. O que vai poder mudar uma programação reencarnatória são as necessidades e aquilo que quem está nos auxiliando, nosso mentor, nosso anjo da guarda, aqueles que nos guiam nessa atual reencarnação, vão achar melhor junto conosco quando nos desprendemos do corpo físico durante o sono. Durante o sono da noite, a gente se desprende e lá fazemos reuniões e analisamos a nossa programação reencarnatória. Mudar esta programação, muitas vezes ela ocorre alguns ajustes. A mediunidade, sim, pode ser que se modifique isso, se a gente comece realmente a se dedicar e se a espiritualidade dentro desta programação ver que isso pode ser algo útil e não fruto somente de um desejo nosso para saciar uma necessidade que temos, seja ela qual for. Pode-se então modificar? Pode. Mas nesta questão seguinte que a Mima coloca aqui para nós, por exemplo, pedindo a Jesus, ou seja, através da oração para que eu tenha mediunidade, será que é somente isso necessário? Se a gente for buscar no livro dos Médiuns de Allan Kardec, nós vamos ver algumas sugestões de práticas mediúnicas. E isso é natural que busquemos a casa espírita em um grupo de estudos de O Livro dos Médiuns ou um estudo mediúnico para, de acordo com a prática, ver se temos esta faculdade da mediunidade ou não e possamos desenvolvê-la ou não, em maior ou menor grau. Vale lembrar que todos nós somos médiuns. Alguns de nós médiuns ostensivos, como é colocado no Livro dos Médiuns, ou seja, médiuns que já têm essa capacidade de ver, de ouvir, de psicofonar ou inúmeras formas que a mediunidade pode se manifestar. Outros, muitos de nós, somos também médiuns, como todos somos, mas não ostensivos. Não tem isso tão desenvolvido. Mas todos nós, em maior ou menor grau, temos esse contato com os espíritos. Pois bem, a questão que segue seguinte da Mima, que nos mandou pelo WhatsApp, é o seguinte: gostaria de sentir o meu filho perto de mim, ouvir a sua voz. Qual de nós? Qual de nós não gostaria de rever, de conversar com o pai, com a mãe, que já se encontram no plano espiritual e continuam a viver? Pois a morte, sabemos nós espíritas, que ela não existe. Se trata apenas de uma passagem de plano, tal como alguém que viaja a um local mais distante e momentaneamente nos falamos de uma maneira diferente. Sim, podemos nos comunicar com os nossos amores do lado de lá, através da prece, da oração, do pensamento.
espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, vai nos colocar no livro Missionários da Luz, no capítulo Oração. Que a oração é este pensamento que atravessa o universo em uma velocidade muito grande e chega ao seu destino, de acordo com a intenção que parte do nosso coração. A Mima quer conversar com o seu filho, sentir sua presença. Às vezes, o caminho não será necessariamente desenvolver a mediunidade, mas em oração, em prece, mandar aquela mensagem, aquele carinho, aquele amor que só quem é mãe sabe como é. Pois bem, enviar este recado e receber e sentir a presença do filho vale através da concentração e da oração que podemos chegar nesse aspecto. E não necessariamente devemos desenvolver a nossa mediunidade. Lembrando que todos nós somos médiuns. Poderemos então fechar os olhos, lembrar dos dias agradáveis, dos abraços, das reuniões, dos almoços de final de semana, ou aquilo que lhe fazia que era tão gostoso e tão agradável. Lembrando disso, emitir um pensamento de bem, de amor, rogando aos bons espíritos, a Jesus que o ilumine. Certamente, não tenhamos dúvida que esse pensamento chegará ao nosso destino. E pensando nisso, peguei aqui uma questão de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec que você pode acompanhar aí com a gente. Questão 320 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos imortais a seguinte questão. Acompanha comigo lá. Os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles os que amaram sobre a terra? Então os espíritos, aqueles que já desencarnaram, saíram do corpo físico e continuam vivendo no mundo espiritual, eles ficam sensibilizados quando nós nos lembramos deles? Olha as respostas. Às vezes, mais do que podeis crer. Às vezes, mais do que vocês podem imaginar. Se são felizes, essa lembrança aumenta-lhes a felicidade. Se são infelizes, são para eles um alívio. Vamos lembrar dos nossos amores que já se encontram no plano espiritual. Lembrarmos deles com aquela saudade, mas sem a dor. Pois quando eles ouvem os nossos pensamentos, e esses pensamentos são de saudade, dos dias agradáveis, de amor, de carinho, eles ficam felizes e podem muitas vezes sentir o que nós estamos sentindo. E não raras vezes retornam esse pensamento a nível mesmo que inconsciente, que poderá se manifestar através de um sonho, de uma sensação, de um choro agradável. A mediunidade não se faz necessária estar totalmente desenvolvida nesse momento. Afinal de contas, isto é uma comunicação inerente a todos nós. Agora, se esse pensamento vem com a revolta de por que Deus fez isso comigo, por que isso ocorrera comigo, aí temos um problema que necessita ser tratado. Mas, se a mensagem, se este pensamento, se essa oração, se essa conversa de coração para coração for de felicidade, não tenhamos dúvida, chegará no nosso destino. E eles do lado de lá vão nos responder felizes com seus agrados, com seu carinho, que também, na maioria das vezes, é recíproco. Oremos pelos nossos amores, pois em breve, que não está nem tão longe, nem tão perto, também seremos chamados pelo desencarne e retornaremos para lá. E eles nos receberão de braços abertos e replanejaremos as novas reencarnações. Pois bem, mande a sua questão e juntos nós estudamos por aqui. Quem quiser se aprofundar um pouco mais nisso, poderá pegar lá o capítulo Vida Espírita de O Livro dos Espíritos. E uma outra dica que nos pede aqui uma outra participante, a Suzete, que nos pergunta se tem uma sugestão de literatura sobre esta temática. O Evangelho segundo o Espiritismo, além do Livro dos Espíritos, e o livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz por Chico Xavier. Valeu, pessoal! Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos e lembremos dos nossos amores no plano espiritual, pois eles continuam a viver. Até o próximo.